Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui com os colegas, Rogério, Wesley, Cristina, Márcia. É um duplo prazer também, não só por estar nessa mesa, mas por estar nesse evento. Já faz 5 anos que nós não temos o evento presencial, né? Então a gente está se reencontrando presencialmente, uma pandemia no meio. Então eu estou muito feliz de estar aqui e desejando a todos um excelente evento, que sempre foi a marca dos eventos da rede, dos seminários. Bem, a Márcia já falou, eu venho da Universidade Federal do Ceará. Embora eu não seja cearense, eu atuo no Ceará, né? Então, isso, para mim, isso é muito importante, porque nós estamos falando e vamos falar, esse é um mote da mesa, de avaliações contextualizadas, né? Então, o que significa falar que eu faço avaliações, mas de políticas públicas, mas não avaliações de políticas públicas apenas, avaliações de políticas públicas no Ceará. Bom, então um pouco o que eu vou comentar a partir da proposta da mesa que a Márcia nos colocou, é sobre essa experiência de avaliação que eu tenho tido no mestrado em avaliação de políticas públicas, um mestrado profissional, já muito longevo, já há 25 anos, já tem esse mestrado, e um pouco da minha experiência de pesquisa, de ensino, de estar no campo da avaliação, de estar nos espaços da avaliação e estudando esse campo. A minha formação disciplinar de origem é a antropologia, o que não é muito comum no campo da avaliação, né? Antropólogos não são diretamente ligados ao campo da avaliação como economistas, a gente sabe disso, administradores, mas um pouco também dessa compreensão a partir da minha trajetória na antropologia que eu quero conversar com vocês. Quando a Márcia propôs a mesa, eu fiquei me perguntando, será que nós que estamos fazendo a avaliação, nós estamos tendo a possibilidade de compreender o potencial transformador da avaliação? Porque o tempo todo as pessoas vivem falando, avaliação para mudança, avaliação só deve ser algo desde que ela gere alguma mudança. Mas que mudança é essa? Eu acho que é isso que a gente tem que nos indagar. Potencialmente, de que mudança nós estamos falando? Será que nós, nas nossas instituições, avaliadores e avaliadoras, nos governos, no terceiro setor, nas empresas, na academia, nos organismos multilaterais, estamos fazendo avaliações transformadoras? Essa é a pergunta. Bem, na medida em que nós temos uma busca incessante na avaliação, buscar modelos, parâmetros, indicadores, diretrizes, que geralmente são valores que vão transitando no mundo da avaliação, são valores hegemônicos que marcam toda a história da avaliação. Então nós temos buscado isso desde sempre, parâmetros que nos guiem para avaliar. Ora, nós temos um certo problema aí nessa busca incessante de modelos. Um problema que eu reputo como um problema epistemológico, mas um problema que reflete na prática também. Por quê? Esses modelos, eles são universais. De
de certa forma, são modelos que pretendem ser replicáveis em qualquer contexto, em quaisquer contextos, né? Esses modelos, além de universais, eles às vezes são gestados fora do Brasil, né? Então você tem uma cultura no campo da avaliação, que é uma cultura de uma literatura anglo-saxã, que às vezes não nos diz respeito. Nos diz respeito na medida em que desconsidera, e aí vem a questão, os contextos particulares onde as políticas, os programas, as intervenções são implementados. Porque eles são guiados por valores que às vezes não são valores que têm aderência a esses contextos, e quando eu estou falando contextos, eu estou me referindo a atores e atrizes, né, de um determinado universo cultural e num território demarcado. Então veja, existem particularidades que esses modelos, embora eles possam ser tecnicamente robustos, né, eles não dão conta, né? E o que eles não dão conta? Em que eles não dão conta? De incluir e de tentar perceber que quando a gente leva em consideração os contextos, existem disputas de valores em torno do objeto avaliado, existe relações de poder sobre o que se acha desse objeto avaliado, existem disputas e conflitos. Não somos nós, avaliadores, que estamos criando isso. Isso é constitutivo, né, da sociedade. O que a gente precisa, essa ideia, e é o que eu tenho levado adiante, de certa forma, dar conta de todas essas disputas, esses valores, né? E aí os modelos, eles vão ficando mais complexos, no sentido de dar conta de contextos, né, onde eles não foram pensados quando foram elaborados. Mas eu também me pergunto, por quê? Por que será que avaliadores e avaliadoras não prestam tanta atenção aos contextos, né? E eu tenho estudado muito qual seria a gênese da avaliação, onde tudo começa historicamente, né? A gênese da avaliação, a origem primeira da avaliação, ela não está nas avaliações que a gente faz, assim, mas sim nos valores que ela representa. E isso vai remetendo, essa é a minha tese, assim, que eu tenho estudado, isso vai remetendo, historicamente, a como a avaliação foi se afastando dos grupos sociais, dos povos ancorados nas suas culturas, nas suas cosmovisões, com suas demandas, com seus direitos. Ontem o André falava do bem viver, né? Como a avaliação se afastou do bem viver, né? De buscar indicadores do bem viver. E eu tenho um palpite, sabe? Uma ideia, que isso se deve ao nosso passado colonial, né? Isso se deve à nossa colonialidade. Tem a ideia de colonialidade, porque a gente entende a colonialidade como algo passado. Não, ela está presente nas relações, nas nossas formas de enxergar o mundo. Tem um antropólogo chamado Georges Balandier, que eu gosto muito, que escreveu um livro que eu recomendo a todos, O que a avaliação quer dizer.
Aí ele diz que avaliar, o ato de avaliar, ele se institui no encontro entre o colonizador e o colonizado. É nesse encontro entre o europeu, com seus valores, seus modos de vida, diante do outro, podemos dizer que o André Baniwa seria o outro, né, que falou ontem, ele seria o outro, desde sempre, né? Veja, ele demarcou isso ontem na palestra de abertura. Foi isso que incutiu a forma como nós pensamos a avaliação. E o que é avaliação, segundo o Ballandier? São formas de classificações sociais. Mas essas classificações, elas embutiam já hierarquias. Então você tem o civilizado, o primitivo, né? O pensamento selvagem e o pensamento complexo, né? Você tem o desenvolvido e o subdesenvolvido. São várias formas de reificar classificações dentro da sociedade, de grupos, para construir uma hierarquia de poder dentro de um sistema de dominação colonial. Esse sistema de dominação colonial que reflete muito o pensamento eurocêntrico, né? Ora, não estou dizendo que as avaliações que a gente faz, né, esteja permeada de uma forma consciente disso, mas o que eu estou dizendo é que, de um ponto de vista até ideológico, pensando na ideologia mesmo que constitui as ideias, né, da avaliação, o campo da avaliação, a colonialidade, ela se apresenta ainda na forma como nós negamos o outro, a alteridade, né, eu diria, que é um conceito caro, né, no campo da avaliação, no mundo da avaliação, reificando a colonialidade e as relações de saber, de poder, de fazer, hierarquizando entre aquele que avalia e o que a gente costumeiramente chama do avaliado, né? E isso nos dá a ideia de que existe uma racionalidade na avaliação utilitária, científica, técnica, burocrática, qualquer que seja, que está acima hierarquicamente de outras racionalidades ancoradas em outros universos culturais e formas e visões de mundo. Veja André Baniwa ontem. Ora, alguém disse ontem, e eu fiquei impressionado, aqueles que não têm voz, né? Mas eu não sei se são aqueles que não têm voz ou se são aqueles que não são ouvidos. Entende? E eu escrevi inclusive um texto com um aluno nessa proposição. O título do artigo é: pode o subalterno avaliar? Entende? Nesse sentido, qualquer que seja uma proposição de uma avaliação contextualizada, nós temos que pensar em descolonizar a avaliação. E que avaliação nós estamos fazendo? Eu quero trazer umas práticas de avaliação. Claro, eu não vou falar sobre elas. O repositório da Universidade Federal do Ceará tem essas citações, vocês podem recorrer a elas. Eu aprendo muito com os alunos nas pesquisas, nas avaliações que a gente faz. Eu queria até que o Alexandre colocasse aqui. Eu vou falar rapidamente de 4 avaliações, para vocês entenderem que a gente também tem um projeto para descolonizar a avaliação. Esse projeto avaliar significa experienciar a política onde ela acontece. É uma abordagem que a gente chama, baseada num autor
norte-americano chamado Lehano, que se chama abordagem experiencial em avaliação. O que significa dizer que o avaliador tem que estar em loco, fazendo seu trabalho de campo, imerso no universo cultural, e de lá construir novos indicadores no processo da pesquisa, e se reposicionando, compartilhando com os sujeitos, isso é muito importante, né? Saberes que possa reconceituar a política e trazer outros indicadores. Por exemplo, a dissertação da Aniele Brilhante. A Aniele estudou os povos do mar de Camocim. O que ela percebeu? Que ela queria saber como é que era a expansão do Instituto Federal de Educação do curso de pesca. Aí ela viu que o curso de pesca não tinha aderência com os povos do mar. Aí ela foi estudar os povos do mar. Aí ela conseguiu perceber que qualquer projeto, os pescadores de Camocim, daquela realidade, qualquer projeto para inserir os povos do mar na universidade teria que passar por uma reconceituação do que significa o mar para os povos do mar, entende? Para os pescadores. A Aniele fez um trabalho muito bonito. Ela passeou nas jangadas, quem conhece o Ceará, né? Passeou nas jangadas, ela pescou nas jangadas. É um trabalho muito precário, mas ela viu que essa ideia da relação com a natureza tem que estar presente em qualquer projeto pedagógico que a universidade tem que levar. Eu sei que acabou, mas só falar mais um outro dos ambulantes da Praia do Futuro, uma outra pesquisa muito interessante. Nós, turistas, quando chegamos em Fortaleza, cuidado com os ambulantes, não é isso? Um aluno foi pesquisar toda a política de turismo e ver como os ambulantes não são contemplados nas políticas. E o que chamou bastante atenção foi que a primeira fala de quase todos eles era: moço, eu não sou ladrão. Então tinha um indicador aí que sugeria um estigma. Então qualquer projeto, qualquer política pública teria que vencer esse estigma. Um terceiro, porque são tão instigantes. Uma outra aluna, a Gláucia, ela estudou uma cooperativa de mulheres de meia idade na periferia de Fortaleza e estavam numa cooperativa. A cooperativa não dava dinheiro algum, mas essas mulheres estavam lá engajadas todo dia, fazendo bonecas, fazendo artesanato, indo às feiras. O que é que nós descobrimos na pesquisa de campo? Existem elementos intangíveis dessa política, dessa cooperativa, que era uma política pública, que é o seguinte: as mulheres deixaram o lar e passaram a se sentir cidadãs, porque elas iam às feiras, elas falavam, elas negociavam, elas se abriram para o mundo. Então você tem o quê? Uma autonomia feminina aí conquistada por um projeto cooperado. E finalmente o último, que eu acho bastante triste no sentido, mais um, por favor. Isso, mais um. Um outro aluno foi estudar a política de segurança socioeducativa nos centros para adolescentes em situação de... na verdade, eles estão em situação de risco, né? Mas ao mesmo tempo uma forma de punição legal, tal. Vocês sabem que é muito complexo esse sistema, e ele conseguiu chegar em lugares dentro desses centros que nunca antes haviam chegado. Ele chegou em lugares que eram verdadeiros calabouços, de repressão mesmo. E lá ele começou a conversar com jovens, sobretudo meninos.
e ele descobriu um indicador bastante interessante. No lugar onde a vida e todos os direitos estavam sendo violados por um Estado bastante opressor, os meninos diziam: eu tenho sonhos, eu quero ter uma família, eu quero estudar, mesmo sabendo que isso talvez não pudesse acontecer. Mas ninguém tira a liberdade de você sonhar, não é não? Ninguém tira a liberdade de você sonhar, e isso é um indicador, e isso deveria ser levado como incidência, entende? Para uma política pública, né? Então, eu acredito que essas avaliações, elas não estão salvando o mundo, mas elas têm um potencial transformador de mudar o nosso pensamento avaliativo, nesse sentido decolonial que eu estou falando, e elas constituem uma pedagogia. Tem o Paulo Freire aí num dado momento, né? Ontem se falou do Freire, e porque, antes de tudo, essas avaliações nos ensinam, e esse ensinamento ele tem que estar contido nos nossos relatórios de avaliação, sabe? E eles nos ensinam, sobretudo, a ficar mais atento ao outro, né? Que é o que nos ensina, na verdade, mas que muitas vezes nós não vemos, nós não os ouvimos ou não os deixamos falar. Então, eu acho que esse é o meu recadinho para essa manhã. Tá? Muito obrigado, desculpa o tempo, Márcio.